Isso aí, galera, boa tarde. Professor Marcos Vitor aqui. Estou me familiarizando aqui ainda, que eu nunca tinha feito live pelo Facebook, não sou muito adepto dessa prática, mas estamos aí a convite do Mário para tentar passar para vocês um pouquinho do que eu vivenciei até aqui, no basquetebol cadeira de rodas. Vou esperar o pessoal ir entrando aí para a gente começar o nosso bate-papo aqui hoje. Vamos lá, primeiramente agradecer aí o convite do Mário Belo, que vem gerenciando aí essa página do BCR Brasil. Agradecer pelo convite, por estar mostrando um pouco daquilo que eu faço, quem eu sou. Nem todo mundo tem, às vezes nas competições a gente não consegue fazer essas trocas e saber quem é que está do outro lado das quadras ou quem é o outro professor que está do outro lado, e às vezes a gente acaba não tendo esses momentos para compartilhar. Então acho que essas lives elas servem para cada um professor mostrar, cada um mostrar aquilo que vem desenvolvendo nos seus clubes. E da minha parte hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as diferenças regionais, né, do basquetebol em cadeira de rodas, aquilo que eu vivenciei lá no Espírito Santo, aquilo que eu tenho vivenciado hoje aqui na ADD. E depois falar também um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo com a equipe do Magic Wheels, que é uma equipe de atletas jovens que a gente precisa trabalhar a base com eles, né? Então, primeiro falar um pouquinho sobre mim. Eu ingressei na Universidade Federal do Espírito Santo em 2009 e aí no ano de 2013 eu me formei. Nesse meio tempo eu ingressei no basquete cadeira de rodas como estagiário lá na equipe do IREFES, no Espírito Santo, com o professor Antônio. E lá eu fiquei durante 2 anos como estagiário. Isso foi no final de 2011 e início de 2012 eu comecei a atuar mais efetivamente, né? O contrato começou no final de 2011 e início de 2012 eu comecei a atuar. Lá no Espírito Santo eu atuava como estagiário inicialmente, ficava com as duas equipes, mas mais a cargo da equipe feminina. Isso foi fazendo com que eu acabasse me identificando um pouco mais também com o basquete feminino e depois de ter me formado na faculdade em 2013, fez com que o professor Martoni me efetivasse como técnico e me deu a equipe feminina para que eu pudesse desenvolvê-las. Então fiquei lá até o ano de 2017 e trabalhando mais especificamente com a equipe feminina, mas também dava treino para a equipe masculina. E aí depois, no final de 2017, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, fui convidado, na verdade, houve uma troca entre eu e o professor Sileno, e eu demonstrei o interesse de participar com ele daquela competição, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão de 2017. E aí ele me fez o convite, eu aceitei, e vim passar uma semana aqui com a ADD para vivenciar um pouco essa diferença que tem do basquete que eu vivenciava no Espírito Santo, porque eles desenvolviam. E aí, com isso, surgiu a proposta de, no ano seguinte, começar um novo projeto na ADD, e aí ele me fez a proposta de vir para trabalhar aqui na ADD com as equipes daqui. E eu aceitei, primeiro porque eu acreditava que era uma oportunidade boa de crescimento pessoal, profissional, e que, segundo também porque depois eu vou falar um pouquinho dessa questão. Depois que eu estava me distanciando cada vez mais do basquete, então eu tem as questões financeiras, eu sou um profissional, então eu precisava trabalhar. E aí eu acabava tendo que pegar muitas escolas e isso fazia com que eu me distanciasse cada vez mais do basquete. Então eu tinha que preencher meus horários com algumas atividades remuneradas
e essas atividades acabavam me distanciando um pouco do basquete. E isso fez com que prontamente eu aceitasse o convite do professor Sileno para trabalhar aqui, mesmo sabendo que eu teria muitas dificuldades por vir para uma cidade diferente, eu ia começar a morar sozinho, lá eu morava com os meus pais, então tem... Ô Mário, eu vou tentar não deixar nenhuma pergunta sem resposta, viu? Sem polêmicas, por favor. E aí eu acho que esse crescimento também para mim seria além do crescimento profissional, também seria um crescimento pessoal importante. Então, assim, acho que já fiz as devidas apresentações aí sobre mim. Vou falar um pouquinho dessas diferenças que eu observei quando eu vim para cá. Eu acho que, assim, lá no Espírito Santo, como eu falei, eu estava me distanciando cada vez mais do basquete de algumas questões alguns problemas que existem lá, né? Aqui, por exemplo, a gente trabalha com um projeto de lei de incentivo. Lá no Espírito Santo, isso acabava que isso não acontecia até o momento. Então a gente dependia de nós, os profissionais, o professor Martoni, por exemplo, ele era contratado pela Secretaria de Saúde à época. E então ele conseguia gerenciar o trabalho porque ele era um funcionário público. E todos os demais funcionários trabalhavam de forma voluntária ou, às vezes, dependendo de algum patrocínio pontual. E naquela época a gente tinha um patrocínio de uma faculdade de medicina lá do Espírito Santo, que era a MESCAM, e aí fez com que, mesmo depois de estagiário, eu fosse efetivado e recebesse para trabalhar. E aí, depois de um certo tempo, esse patrocínio acabou, e como a maioria das pessoas que trabalham lá, eles vêm por meio da Secretaria de Saúde, e aí ficou difícil a minha efetivação. Então eu continuei porque eu gostava, fazia esse trabalho voluntário. Então esse é um primeiro ponto de diferença que tem em relação ao Espírito Santo. Os profissionais que trabalham, na maioria das vezes, ou eles são concursados, ou eles são de prefeituras, do Estado, funcionários públicos, ou eles são estagiários. Então, assim, como eu não tinha como me encaixar em nenhuma dessas categorias, eu estava cada vez mais distante do basquete. E aí, assim, falando um pouco do trabalho em si, a principal diferença que eu tive quando eu cheguei aqui, primeiro foi essa, que como a gente é projeto de lei de incentivo, então você consegue fazer um planejamento durante a execução daquele projeto. Então, assim, já entrei no projeto que se começou, então a gente tinha 2 anos para executar o plano de trabalho daquele projeto. E aí, assim, diferente do Espírito Santo, por exemplo, não tinha as questões de depender de governo para saber se eu vou ter passagem aérea para o ano seguinte para ir para uma competição, para saber se eu vou ter material disponível para minha equipe. Quando você trabalha com um projeto de lei de incentivo, você já tem tudo isso determinado. Então é só você, dentro do período do projeto, você consegue fazer a execução disso para que então você consegue fazer um planejamento melhor. E aí, assim, essa questão, o primeiro ponto que eu coloco, planejamento, ele ficava um pouco comprometido, porque a gente fazia no início do ano planejamento, mas a gente só tinha uma competição por ano, porque lá no Espírito Santo só tem uma equipe, e quando eu chego aqui, por exemplo, em São Paulo, tem diversas equipes, as que eu faço mais parceria são a equipe do HC e da ADESP, que estão sempre dispostos para a gente fazer essas trocas, e lá no Espírito Santo não tinha isso. Então acabava que a gente fazia um planejamento para o ano inteiro para disputar um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro que é feito pela CBBC. Então acabava que aí a gente fazia esse planejamento, não sabia se o projeto se ia ter a verba do governo para conseguir as passagens aéreas, não sabia se a forma que a gente ia conseguir fazer para chegar lá nessa competição. Então, dessa forma a gente trabalhava. A gente sabia como a gente queria chegar no final do ano, mas a gente não sabia
como a gente chegaria lá nessa competição efetivamente. Então, assim, eu acho que esse primeiro ponto do planejamento é muito diferente, porque você consegue ter uma execução melhor, uma execução de uma forma que você não está dando um tiro no escuro, você acaba sabendo que o início do seu trabalho está aqui, lá no final você vai ter, se você almejou como competição fim o Campeonato Brasileiro, você já tem essas garantias de que você vai chegar lá no Campeonato Brasileiro. E aí, assim, durante esse planejamento, o que a gente precisa fazer para executar, como que a gente quer chegar, por exemplo, do ano, minha competição é o Campeonato Brasileiro. Eu quero chegar no Campeonato Brasileiro bem, meus atletas têm que estar totalmente preparados. Aí entrava um outro ponto de tá, meus atletas estão preparados, mas o que vou prepará-los? Você só os meus treinos? Não vou fazer amistoso, não vai ter competição? Como que esses atletas vão manter a motivação? Como que esses atletas vão manter a sua forma física para a gente chegar no final do ano e estar bem na competição, que é o nosso alvo. Então, esse era um ponto que tinha bastante dificuldade lá, que a única equipe mais próxima era a equipe de Campos e Macaé. Provavelmente eventos assim, essas equipes, a distância ela é muito grande. Então, acaba que o custo ficava um pouco alto às vezes os atletas tinham que tirar para a gente conseguir fazer esses intercâmbios, fazer esses jogos que a gente sempre fazia para manter os atletas motivados. E aqui em São Paulo as coisas são diferentes, né? Aqui eu tenho duas equipes muito próximas. O professor Carlos, toda vez que eu falava com ele ou ele me procurava dizendo, vamos marcar um amistoso, vamos fazer algum trabalho em si, e aí a gente fazia isso e ficava muito mais fácil de se realizar. Deixa eu tentar interagir aqui porque eu não consigo fazer as duas coisas. Se eu estiver falando e for ler, eu vou me perder todo. Deixa eu só ver aqui. Tem que deixar as perguntas para a gente ir conversando pelas perguntas, senão eu vou ver. Primeiro, agradecer aí as 40 pessoas que estão assistindo, aqueles que já mandaram aqui um abraço, os que eu não consegui ver, um abraço para vocês. Pergunta aqui do Eric, se tem algum livro que auxiliou na formação de técnico paralímpico. Então, Eric, livro não, eu sempre me auxiliei mesmo na prática. Graças a Deus eu consegui ter, na minha formação profissional, quando eu era estagiário ainda, o professor Martoni, que sempre me auxiliou bastante, e o auxílio era na prática mesmo, era tentativa e erro. E você ia, tentava coisas que pegava os livros de basquete convencional e tentava depois trazer as atividades dali para adaptar. Então, assim, especificamente sobre técnico paralímpico, não existe, pelo menos conheço. O Mário lembrando aqui que vai ter sorteio depois de uma camisa da DD. Deixa eu ver uma que teria de pergunta. Acho que pergunta é só essa. Tem uma pergunta do Carlos aqui. Projetos, situações e qual a sua visão quanto a isso? E a pergunta é o seguinte: como se houver a estrutura de lá do Espírito Santo como um projeto aberto a todos, o senhor acha que faltou ou falta? Eles tem um projeto aberto, também tem uma mesma estrutura. Então, eu acho que assim, hoje a diferença de quando eu saí de lá, por exemplo, que o IREFES ele tem um projeto também de lei de incentivo, só que aí esbarra numa outra dificuldade que é do Estado. Então, assim, o esporte no Espírito Santo, ele acaba que as empresas privadas, as iniciativas, elas não incentivam tanto. Então, a gente tem grandes empresas lá no Espírito Santo, mas, assim, o incentivo é quase zero. Você acaba
tá com um projeto lá, já tem uns 2 anos, se eu não me engano, pelo último contato que eu tive com ele. E, e esse projeto ele não conseguiu captar o valor, mesmo mais baixo. As empresas ainda elas não têm essa visão de incentivar o esporte ou do tanto que aquilo vai. Por mais que o trabalho do IREF seja um trabalho tradicional, seja um trabalho reconhecido, sempre direto tinha reportagens, as mídias iam nos nossos treinos para filmar, falar sobre os trabalhos. Mesmo com toda essa visibilidade, acaba que as empresas não incentivam. Então, acho que a partir do momento que ele conseguir fazer essa captação, o trabalho dele ele vai para o patamar também, porque essa questão do planejamento que eu falei acaba ficando tão comprometida. Ele consegue ter um início e um parâmetro do final do trabalho dele, sabendo com o que ele pode contar ali. E aí tendo nossos profissionais também para auxiliar ele, assim como eu auxiliava também na época que eu estava lá. Então, o áudio está travando. Eu não sei se é por conta da internet, eu estou sem Wi-Fi, e aí eu estou no 3G, no 4G aqui, então se tiver ruim a internet aí, me desculpa, mas é o que estou conseguindo por enquanto aqui. Vamos lá. Então, mais perguntas? Eu espero que tenha respondido, professor Carlos. Vou falar um pouco também de uma outra coisa que a gente passava lá também, que era a seguinte: porque a gente chegava nas competições nacionais, a gente treinava o ano inteiro e chegava nas competições nacionais para enfrentar equipes que a gente treinava o ano inteiro. As outras equipes elas jogavam o ano inteiro e também treinavam, óbvio. Então, assim, a gente chegava nas competições e, assim, de maneira a forma de disputa já não favorecia muito, que assim, se você perdesse 2 jogos, você ia brigar para não cair. Se você tivesse, ou se você ganhasse um ou outro, talvez você brigaria na parte intermediária ali para não cair, também não teria chance de ser campeão. E aí você teria que ganhar todos os jogos para tentar alcançar o campeonato, ou para tentar ser campeão, ou vice, ou terceiro lugar. Então, isso era uma dificuldade que a gente tinha lá, porque como que você vai fazer os atletas chegarem em nível de competição se você não consegue promover tantos amistosos, você não consegue dar para eles tanta vivência de jogo? E aí a gente sempre falava, vamos enfrentar equipes de São Paulo, ferrou, a equipe de São Paulo tá tão no top, mas hoje aqui eu vejo que não é que as equipes de São Paulo estão no top, é que elas têm a chance de desenvolver mais o jogo. Então, assim, com o Campeonato Paulista disputando o ano inteiro, jogos o ano inteiro, essas equipes acabam saindo em vantagem. Hoje, se você observar, por exemplo, o Campeonato Paulista, a Série Ouro do Campeonato Paulista, vamos dizer assim, são as 3 equipes que estão brigando em cima também no Campeonato Brasileiro. Então, você imagina as outras equipes nos outros estados ter que vir sem ritmo de jogo, sem muito amistoso, sem muito o que fazer, equipes isoladas como lá no Espírito Santo que só tem o IREFES, e tendo que chegar e competir de igual para igual, entendeu? Então era um fator angustiante assim, mas que a gente sempre tinha que motivar os atletas, era o trabalho que a gente tinha, era uma condição que a gente tinha e a gente tinha que fazer da melhor forma possível, mesmo com todas as nuances no entorno que acabasse prejudicando, fazendo com que a gente não alcançasse aquilo que a gente pode ou que a gente podia naquela época. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando a gente saía de lá para enfrentar as equipes de São Paulo, por exemplo, que hoje é a realidade que eu vivo, arbitragem. A gente tinha um medo danado, assim, a gente chamava de dizer que a arbitragem é tendenciosa para os times de São Paulo, a arbitragem ela acaba na dúvida, acaba apitando para os times de São Paulo, e hoje eu observo exatamente isso. O que acontece é o seguinte, hoje eu saio do Campeonato Paulista e vou para o Campeonato Brasileiro. A arbitragem que fez a final do Campeonato Paulista vai ser praticamente a mesma que fez o Campeonato Brasileiro, que vai fazer a final do Campeonato Brasileiro, ou que vai estar no Campeonato Brasileiro.
Então isso até quando eu tenho uma equipe que eu vou enfrentar, eu vou esmiuçar para todos os meus atletas características dos jogadores. Então eu já sei quando o jogador vai tentar cavar uma falta, eu já sei quando vai tentar fazer alguma coisa para desestabilizar. Se eu enfrento muitas equipes, eu vou saber falar isso para os meus jogadores. E eu vou procurar saber. E eu acredito que a arbitragem é da mesma forma. Se você tem uma equipe que você já sabe a forma que ela vai cavar falta, o árbitro já sabe. O jogador que vai tentar cavar falta, a forma do arremesso do jogador, se aquilo é mais passível de falta ou não. Então isso tanto para o bem quanto para o mal, isso pode ser uma coisa que assim ajude ou prejudique a equipe naquele sentido. Agora, se você tem uma equipe que você desconhece, você também, o árbitro também precisa testar os limites dos jogadores e saber e conhecer ali o jogador, porque assim ele não tem como ver maldade ou não ver maldade em todas as ações. Então hoje eu observo que isso é muito mais por uma questão de quantidade de jogos que esses árbitros apitam do mesmo jogador. Isso pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim, como eu falei. Porque o jogador pode ficar taxado também. E assim, como chato, como jogador que vai desestabilizar. Então, hoje eu vejo um pouco diferente, que da mesma forma que eu achava antigamente que eu estava sendo prejudicado, hoje eu vejo que mesmo estando aqui, eu posso estar sendo prejudicado ou beneficiado também, entendeu? Então, é uma linha assim que não é muito bem aquilo que eu imaginava, sabe? Não é aquilo que eu achava que era, ou era aquele bicho papão, como se a gente estivesse vendo tendência de de toda a arbitragem, enfim. Então, isso é a minha visão. Em termos de estrutura, como eu falei, lá no Espírito Santo, a gente tinha o professor Martin, depois veio o professor Calado, e sempre dependia de estagiários, que a prefeitura ou o governo cedia para o trabalho fosse, para que desse continuidade ao trabalho. E aí, quando eu vim para cá, eu me deparei com 3 profissionais trabalhando numa equipe, 3 profissionais trabalhando na outra equipe e mais um estagiário. Isso em um projeto, fora os outros projetos que a DD também fazia ao mesmo tempo. Então, isso também me facilitou bastante, porque não tinha mais a preocupação em ser o preparador físico, em ser o fisioterapeuta, em ser... Não que a gente tenha competência para isso, mas assim, trabalhar em questões que possam prevenir a lesão dos atletas, ainda tem que fazer a preparação técnica, a preparação tática. A partir do momento que eu tenho profissionais me auxiliando, aliás, um abraço aí para a minha comissão técnica, Thiago, Vinícius, Diego, todo mundo aí, eles pediram para eu falar isso, estou falando aqui, eu acho que esse é um momento oportuno, para agradecer para eles o trabalho que eles me ajudam a desenvolver. Eu acredito que a grande que a gente teve aqui foi saber se dividir e todo mundo entender que é uma pessoa importante no processo, sabe? Quando eu colocava, por exemplo, um dos profissionais para ficar com um atleta específico fazendo um trabalho à parte, não é que aquele profissional não esteja preparado para fazer as demais coisas, mas assim, eu tentava extrair deles o máximo para a gente pudesse ter um trabalho mais específico dentro das qualidades que precisam no treino. Então, e lá no Espírito Santo não, assim, eu tinha que fazer a parte de preparação física, depois tinha que fazer o trabalho técnico e depois tinha que fazer o trabalho tático. Então era um profissional para fazer todas as coisas. E aqui a gente consegue se dividir e cada profissional fica com aquilo que tem mais especificidade, que gosta mais e que acha que vai conseguir extrair o seu melhor também. E aí, eu acho que eu falei um pouco sobre esse jogo, que era um fator que influenciava muito, você treinar o ano inteiro para só competir, ter uma competição só no final do ano, o planejamento, que a partir da lei de incentivo eu tenho certeza que isso vai melhorar muito para eles lá também. A estrutura, em termos de material, assim, eu confesso que quando eu vim para São Paulo é pior, porque lá no Espírito Santo, por exemplo, eu tinha atletas que trocavam de cadeira às vezes até 2 vezes, então, por ano.
E todos eles, desde o iniciante, o cara acabou de chegar agora no basquete, ele já vai ter uma roda spinning de lá para ele, ele vai ter uma cadeira, se essa não ficou boa, vai ter outra, então assim, tudo de acordo com a verba que tem, mas assim, isso era muito, acho que essa coisa do material lá era muito mais fácil de ser adquirido. Eu acho que todos os atletas lá hoje têm uma condição de material muito boa. Todos eles treinam com roda spine, todos eles têm uma cadeira que é feita sobre medida, todos eles têm uma cadeira, às vezes, do ano, por mais que às vezes alguns precisem de trocar de cadeira assim, durante o ano. Então, isso eles têm de estrutura, eu acho muito legal. E, por exemplo, como uma estrutura da DD, ela optou por, nas categorias de base, ter rodas nacionais, e nas categorias principais, no caso o Magic Hands, ter roda spine. Pra gente, isso era uma dificuldade, porque o material de categoria, das categorias, por exemplo, o Magic Wheels, eram rodas nacionais, então eram aqueles aros que qualquer pancada, e se o atleta está aprendendo, ele vai dar muita cadeira, tem jeito. Então, assim, era direto, a quantidade de material ela é muito maior, então eu preciso estar o tempo inteiro mandando para o concerto. Mas eu acredito que, assim, hoje ela se organiza dessa maneira porque ela tem como se manter dessa maneira, de fazer a gente fez sempre o conserto dos materiais, nunca me faltou material, não é isso que eu quero dizer, mas eu digo assim que em termos de material, o Espírito Santo não perde hoje para a DD, por exemplo, entendeu? Acho que nesse sentido eu vejo um ponto positivo para o Espírito Santo. Deixa eu ver a pergunta do Mário aqui. Muito se fala que a seleção masculina é toda de São Paulo. Na sua opinião, quais os fatores que contribuem para a maioria dos atletas recorrentemente convocados sejam de São Paulo? E o que pode ser feito para mudanças de cenário sem prejudicar os atletas que merecem estar entre os convocados, mesmo que esses sejam de um estado que forneça a maioria de atletas? Então, eu acho que assim, foi o que eu falei, quando você tem um trabalho que ele é bem desenvolvido, como por exemplo o trabalho do IREFES, ele acaba sendo, ele é um trabalho que tem que ser valorizado também, mas não quer dizer que por ser um trabalho bem estruturado, por ser um trabalho que tem uma base, que isso vai sair lá atletas para a seleção brasileira, por exemplo. E na maioria das vezes, o que fica mais complicado é que o atleta que está lá, ele trabalha durante o dia e treina durante a noite. Essa é uma realidade que eu vivenciei lá. E eu não sei se isso é comum nos outros lugares do país também. Mas assim, o atleta saía de casa às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã que seja, trabalhava o dia inteiro e ia treinar à noite. A gente treinava lá de 7 horas da noite até às 22 horas. Isso para depois no outro dia fazer a mesma coisa de novo. E o que eu percebo aqui de São Paulo, pelo menos falando mais especificamente da realidade da ADD que eu vivenciei, é que os atletas eles só fazem isso. Eles só jogavam basquete. Não que isso seja só, não é no sentido pejorativo. É que eles conseguiam ser especialistas nisso. Academia, eles tinham horário para academia, eles tinham horário de treino diário e tinham horário de descanso, que é muito importante. Então, assim, hoje eu vejo que isso é um diferencial para esses atletas estarem na seleção. E eu acho que é aliado ainda ao fato de que, assim, essas instituições que hoje possuem esses atletas, elas têm um poder econômico de poder remunerar esses atletas, coisas que algumas outras instituições não conseguem. Então, assim, você consegue pegar os melhores atletas, juntar e fazer um treinamento com eles diário. Então, eu não vejo que seja as equipes de São Paulo que são favorecidas por terem jogadores na seleção. Eu vejo que esses são jogadores que estão em evidência no Brasil, que são os melhores jogadores do Brasil e que essas instituições trazem para os seus rendimentos, para conseguir alcançar os seus objetivos de título e seja o que for. Agora, assim, eu acho que um bom exemplo disso é o atleta, o Anderson.
o São Paulo, mas agora esse foi um diferencial. E eu lembro que eu conversei com ele sobre isso. O fato de ele agora estar numa equipe que ele consegue treinar diariamente, ele tem uma sequência e não tem aquela coisa de agora eu vou jogar ali no Nordeste, agora eu vou jogar aqui a Copa não sei da onde, eu vou jogar. Como que esse atleta vai ter uma vivência de como que esse atleta vai conseguir treinar se ele não consegue ter raízes em um lugar, entendeu? Então é bem complicada essa questão. Eu acredito que assim, se esses atletas tivessem, pega aí a equipe titular do CAD, a equipe titular do Magic Hands, por exemplo. Se você distribuir esses atletas por todos os lugares do país e esses atletas treinam diariamente, esses atletas têm a mesma estrutura que eles têm hoje no clube que eles estão, eu tenho certeza que a seleção não seria só de São Paulo. A seleção hoje é só de São Paulo porque os melhores atletas estão aqui. Isso não quer dizer que nos outros estados também não tem atletas bons. Só que assim, hoje, os melhores atletas nessa situação estão aqui. E isso, assim, é uma opinião minha. Eu acredito que seja por isso que o maior número de atletas sejam do estado de São Paulo. Se hoje, por exemplo, a DD não tiver mais a estrutura que tem e não puder mais manter esses atletas, eu tenho certeza que ela vai ter alguns atletas na seleção, mas a gente não vai questionar se esses atletas são de outros estados, por exemplo, entendeu? Então, seria, eu acho que, na minha opinião, seria isso, o fato de terem muitos atletas de São Paulo. Deixa eu ver mais o que aqui. Gente, ó, tem uns comentários aí que daqui a pouco minha mãe tá vindo aqui me chamar de fofinho, tá? Vai falar que eu sou neném da mamãe, então dá uma. Não vai ficar me zoando depois, tá? Que é muito tempo longe, ainda mais que essa quarentena agora, então tá todo mundo com muita saudade. Deixa eu ver onde aqui que eu posso falar para vocês. Então, acho que não tem muitas perguntas. Lá vai o polêmicas. Deixa eu falar um pouquinho mais. Tá, deixa eu responder a pergunta do Mário aqui. Ele colocou foda de apresentação da live. Me chamou a atenção o fato de você aparecer como treinador da equipe de AD Magic Hands. O professor chileno não comandava o mês desse ano. Isso é sempre a polêmica do Mário. Então, no final do ano passado, por questões pessoais, ele decidiu que a princípio, nesse primeiro semestre, ele não seria de nenhuma das duas equipes. Que ele continua no trabalho da mesma maneira e também ia ter um tempo maior para exercer as funções de coordenador, porque ele sozinho é coordenador de da DD, ele comanda 2 projetos ao mesmo tempo, além do projeto de basquete, tem o projeto da escolinha de iniciação também, que tem a bola, tênis de mesa, que abre agora, futebol, enfim, diversas outras atividades que a DD vem exercendo agora. Então, ele optou por esse primeiro momento, ele está mais a cargo da coordenação e me consultou se eu teria a disponibilidade de fazer 2 equipes, se eu teria a disponibilidade e o interesse. E eu disse para ele que sim. Então, a princípio, eu sou o técnico da equipe do Magic Wheels e do Magic Hands. E aí, depois, como as 2 equipes estão na primeira divisão, no segundo semestre a gente vai sentar, vai avaliar e vamos ver quem vai ficar com qual equipe, ou se ele volta a ser outro profissional. Isso também a gente vai decidir depois internamente. Mas o professor Leno, a princípio, está como coordenador e eu, no primeiro semestre, estou como técnico das 2 equipes. Beleza? Sem problema, Mário. Eu acho que em termos comparativos, o que eu tinha separado aqui para falar é isso. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a base, aquilo que a gente vem desenvolvendo, aquilo que a gente vem desenvolvendo. O áudio está cortando ainda? Melhorou? Como é que tá?
Tá melhor agora? Tá, vamos seguir aqui, só que vocês dão um retorno aí. Vou responder a pergunta do Thiago aqui. O senhor está hoje no comando de uma equipe tradicional brasileira. Estava como técnico da seleção brasileira masculina no Parapan. O senhor tem outras pretensões como técnico? E como o senhor vê as equipes da DD para a continuação do ano? Então, sim, eu tenho sonhos. Acho que foi por isso que eu abri mão de muita coisa de onde eu estava, de um conforto que eu tinha no meu estado, para me desenvolver e me desenvolver aqui também. Acho que, assim, todo técnico, quando tem pretensões profissionais, sonha em estar numa Paralimpíada com técnico, sonha em estar nas principais competições, defendendo o seu país. Então, esse é o meu objetivo. Eu ainda espero estar em uma Paralimpíada como técnico. Não sei quanto tempo isso vai demorar, eu sei que eu tenho trabalhado para estar. Então, hoje, é o que eu posso dizer, assim, que cada dia mais eu tenho tentado qualificar, tenho tentado me dedicar para que eu possa alcançar isso. Quando eu vou alcançar, não sei, mas eu trabalho para isso. Como eu vejo as equipes da DD para continuação? Assim, eu vejo que o trabalho que era desenvolvido, que foi desenvolvido no ano passado, ele tem dado continuidade. Eu percebo que hoje o Magic Wheels vai ter uma dificuldade muito grande na primeira divisão, mas sem problemas, porque o objetivo é o desenvolvimento dessa equipe. E a equipe Magic Hands vai continuar com o status que tinha de sempre chegar para disputar o campeonato. Então, eu vejo hoje uma equipe da DDs, que é a equipe do Magic Wheels, sem comprometimento, se for rebaixado, se não for, para tentar desenvolver o melhor os seus atletas, e vejo a equipe do Magic Hands lutando para tentar conseguir o hexacampeonato. Então, esse é o parâmetro que eu consigo ver hoje, mas aí a gente precisa ver como que vão ficar essas questões por conta do coronavírus, né? A gente tinha um planejamento já específico, a gente já tinha um planejamento traçado de como a gente queria chegar com as equipes na competição principal, que seria em dezembro, no Campeonato Brasileiro. Estávamos na parte de preparação física e acabou que tivemos que interromper um pouco em virtude do vírus. Então, sentar depois e replanejar, e eu vou conseguir responder melhor essa pergunta de acordo com o que os rumos a gente vai tomar. Eu acho que assim, acho que agora a gente passa por uma segunda parte, que são as categorias de base. Aquilo que eu acredito, que eu venho observado na prática com as equipes, especificamente do Magic Wheels. Acho que o primeiro ponto é assim, você ter noção de que o trabalho de base ele vai ter que surgir à medida que o atleta chega para você. Então, hoje no basquete de cadeira de rodas, por exemplo, a gente não tem uma especificidade que a gente vai trabalhar com crianças, a gente vai trabalhar com... porque as pessoas podem ficar deficientes a qualquer momento. Então, pode chegar um atleta para você com 18 anos, que nunca praticou esporte nenhum, e veio e gostou, se identificou com basquete de cadeira de rodas, e quer trabalhar essa modalidade. Então, como que você vai fazer para desenvolver esse atleta? E aí eu acho que fazendo um comparativo com a realidade do Espírito Santo, que eu acho que pode ser uma realidade de outras equipes, como que você faz tendo uma competição no ano e tendo que trabalhar para trabalhar essa paciência nele, para que ele entenda que não está pronto, que ele precisa desenvolver, só que ao mesmo tempo você não tem como dar estrutura de jogo para ele, você não consegue dar, às vezes, um olhar específico para esse atleta que possa fazer com que ele se desenvolva.
Então, acho que assim, dentro disso, a gente tem dois pontos que eu acho importantes. O primeiro é a paciência do atleta de entender que ele não vai jogar numa equipe e vai ter que competir no ano seguinte. O que eu observava muito era algumas frustrações de que o atleta chegou hoje na equipe e já acha que no próximo ano tem que entrar em quadra, tem que competir, tem que fazer. Tem que competir sim, mas não na competição principal. Porque senão isso pode até frustrar o próprio atleta. Por mais que ele queira essa experiência, ele tem essa ânsia de querer estar presente na equipe, ou ele precisa entender que não está pronto. E para ele ficar pronto, vai demandar um certo tempo de dedicação da parte dele e também o próprio profissional que está ali. O que eu acredito que tem que ser feito nos próximos comércios? Trabalhos diferenciados, assim, você não precisa parar o trabalho que você tem aqui principal, porque você tem um objetivo com essa equipe, mas você pode pegar esse atleta e trabalhar habilidades diferentes, trabalhar de forma separada. Se você tiver um auxiliar, um assistente, pega esse atleta, pelo menos 1 hora por dia, trabalha habilidades ali básicas com ele. Trabalhar controle de cadeira, trabalhar drible, trabalha ali na parede, molde de arremesso. E aí depois esse atleta, você vai inserindo ele aos poucos no seu trabalho que você já vai desenvolvendo com os outros atletas. Qual é o diferencial que hoje a gente tem aqui na ADE que a gente encontra na equipe do Magic Wheels? Hoje a equipe do Magic Wheels ela é composta por 4 atletas que são 3 atletas acima dos 30 anos e os demais atletas tudo abaixo dos 23 anos. Então, você consegue trabalhar de uma forma geral e fazer trabalho específico de base com eles. Mesmo assim, a gente consegue observar algumas discrepâncias entre eles, né? Porque a gente observa uma diferença muito grande entre o que é talento e o que o atleta já desenvolveu, que ele já adquiriu. Porque mesmo os atletas abaixo de 23 anos, tem atletas ali que estão 10 anos no basquete e tem atletas que estão há 2 anos no basquete. Então, assim, a mesma dificuldade que eu tinha lá no Espírito Santo quando eu queria inserir um atleta novo, eu tenho aqui também. O que a gente faz aqui de diferente? O que eu tenho observado que tem surgido um efeito? É a gente fazer trabalhos específicos para cada atleta. Então, assim, se eu percebi que um atleta está precisando trabalhar molde de arremesso, eu pego um dos meus assistentes ali, vou pedir para trabalhar molde de arremesso com ele de forma separada. Se eu estiver trabalhando com a equipe inteira, ok, tudo bem, vai estar inserido no trabalho. Mas se eu precisar de trabalhar outra coisa com os outros atletas, mas esse atleta em questão precisa trabalhar isso, eu coloco ele lá também com o professor e ele vai se envolver naquela habilidade que ele precisa. Os atletas precisam ser esse atleta trabalhar com controle de cadeira. Vou dar ele para os meus assistentes e vou colocar ele ali para fazer controle de cadeira. Eu não tenho assistente, porque a realidade não tinha assistente, tinha o professor Martoni, mas nem sempre ele estava lá em virtude da seleção, uma das coisas que existia. Eu estava às vezes sozinho no trabalho, não tem problema, você vai se dividir em 2. Trabalha de uma forma separada com ele também, diz para ele qual é o exercício que ele tem que fazer, volta para a sua parte de treinamento com a maior parte do grupo. Então, acho que essas estratégias que a gente encontrou fez com que a gente conseguisse, pelo menos, colocar na cabeça dos atletas de que eles precisam ter paciência, que não adianta querer achar que no ano seguinte você vai competir, não vai ter tempo, porque isso não é assim que acontece. Não é de uma hora para outra que o atleta pronto. Por mais que ele tenha habilidade, por mais que ele tenha um talento que ele traz, o atleta só vai estar pronto, para mim, na minha visão, conforme a quantidade de experiência de jogo que ele tiver. Porque assim, não adianta só o atleta treinar também as habilidades separadas e depois não saber contextualizar e quando ele vai aplicar aquilo no jogo. Só o que vai dizer é o jogo. Na hora do jogo que ele vai saber por que o treinador colocou ele que ele não pode baixar a bola, se for um pivô, baixar a bola dentro do garrafão. Por que a gente trabalha o molde do arremesso dele mais para cima. Então, assim, isso tudo ele vai observando e a gente tem dado sempre esse retorno para os atletas e a gente tem observado que cada dia mais com as experiências que estão tendo dos jogos,
eles conseguem entender e vêm se desenvolvendo bastante. E eu acho que aqui, em relação à visão dos atletas, lembro que uma das críticas do meu coordenador foi sobre a questão de ter atletas adultos numa categoria de base, por exemplo. Porque hoje, como eu falei, a gente tem 3 atletas acima de 30 anos. São atletas experientes, mas que, na minha visão, são atletas fundamentais para o trabalho. Porque eu não consigo... Imagine um atleta que tem uma habilidade muito grande, que é iniciante também, que acabou de começar no basquete ou que não tem tanta experiência, e tem uma habilidade muito grande, e os outros que não têm. Como eu vou fazer os outros atletas se desenvolver? Como que eu vou fazer esse atleta que tem uma habilidade se desenvolver também? Então, eu acho que os atletas adultos, quando eles estão inseridos e têm consciência de que o objetivo e o foco do trabalho não é eles, o objetivo e o foco do trabalho é para os atletas jovens se desenvolverem, e aí, através disso, o que eles vão ter a consciência? Vão ter a consciência de deixar o moleque quebrar a cara no treino, deixar ele quebrar a cara na hora do jogo, mas ter a paciência e percepção de que, assim, ele vai quebrar uma vez, 2 vezes, opa, na terceira eu não vou deixar esse moleque se frustrar. Eu vou ajudar ele aqui, se preciso for, vou passar a mão na bola, vou armar um pouquinho o jogo, vou chamar um pouco os pontos para cima de mim. Depois disso eu saio de cena de novo e deixo esse moleque de novo. Então eu acho que assim, se você consegue fazer o atleta perceber que o atleta adulto perceber que o foco do trabalho não é ele e que ele está ali para auxiliar o crescimento dos outros, eu acho que isso é muito válido. Eu acho que foi assim que a gente conseguiu ser campeão na terceira divisão, embora eles tenham aparecido muito, ser vice-campeão na segunda divisão e hoje chegar na primeira divisão. O ano passado a gente não tinha o objetivo de... a gente não tinha o objetivo de chegar na primeira divisão. Eu fiz uma estratégia clara e manifesta, que eu tinha até dito às vezes, uma vez no BCR também, que a gente estava fazendo um rodízio de jogadores. O importante para mim naquela competição é sair do jogo com todos os meus atletas com pelo menos 20 minutos de jogo. Mas isso por quê? Porque a instituição cobrava o resultado, a instituição me deu a liberdade de trabalhar esses atletas da forma que eu achava mais adequada. E essa foi uma estratégia que eu utilizei. Peguei os jogadores adultos ali, dentro daquela perspectiva que eu falei, de deixar claro para eles que o objetivo não são eles, que eles vão ter que aparecer, mas aparecer no momento certo, e deixar com que um momento de dificuldade, um momento de o maior volume de ação fosse dos atletas mais jovens. Então, através disso de equipe em 2, e cada quarto colocava uma equipe na quadra. Então, eu tinha 2 equipes e colocava pelo menos 15 cada atleta no jogo. Então, foi assim que eu consegui passar pela primeira fase do Campeonato Brasileiro do ano passado. E quando chegou nas finais de semifinal, por exemplo, aí eu tive um dilema que eu fiquei, né? Eu vou abrir mão do que eu já pregando vídeo a equipe dessa maneira, vou tentar fazer um rodízio diferente. Tentei a experiência da mesma forma, os atletas só levava para fazer da mesma forma, dividir a equipe em 2. O que eu fiz? Fui dando experiência de acordo com aquilo que o jogo permitia para eles, até para não frustrar muito esses atletas também. Então, e aí cheguei na final também dessa maneira, com esse mesmo dilema. O que eu faço agora? Vou deixar os meninos independente do resultado ou vou tentar trabalhar o resultado? Obviamente, o BS, que eu já seria vice-campeão do Brasil da segunda divisão, eu não teria abrido o mundo, teria dado pelo menos 15 minutos para todos os atletas. Aí sim, mudamos um pouco o pensamento e resolvemos, vamos tentar ganhar esse jogo. Utilizou um pouquinho mais os atletas adultos. E muito embora, de início, eu não abri mão do que eu penso e da vivência que eu preciso dar para esses atletas. Tanto que eu tinha uma equipe forte, tanto com jogadores adultos, e mesmo assim eu optei por uma equipe que era mais forte, com o maior número de jogadores jovens que vieram das
categorias de base da D. Então, assim, durante esses 2 campeonatos brasileiros que a gente passou, eu tive a mesma base, a mesma equipe, e pelo menos 3 atletas juvenis estavam iniciando as finais que a gente disputou. Então, eu acredito que hoje, os rumos do trabalho, assim, para eles estão bem traçados. Hoje, assim, eles não são tão dependentes dos atletas, embora numa primeira divisão isso vai ser... eles vão ter muita dificuldade, não tem como dizer que não. Eles vão enfrentar equipes muito experientes, eles vão enfrentar atletas muito experientes, mas que, assim, hoje a gente acredita que eles já estão prontos para lidar com isso sozinhos. Entendeu? Então a gente tem apostado isso, a gente vai apostar isso para eles nos campeonatos que a gente tem para disputar, e é o que a gente vem traçando para essa equipe. Deixa eu ver a pergunta do Hugo aqui. Professor Marcos, em resumo do que você acabou de dizer para atletas em desenvolvimento e de base, você trabalha então mais fundamentos? Então, eu acredito que os fundamentos eles sejam importantes para depois você conseguir inserir o atleta no que você quer taticamente. Então, como que você vai chegar e inserir esse atleta num grupo se ele não tem um fundamento ainda totalmente desenvolvido? O atleta não tem um controle de cadeira, o atleta ainda não tem um arremesso definido, o atleta ainda não tem uma habilidade com bola. O que você vai fazer? Você vai acabar frustrando os outros atletas que vão ter que participar de atividade em virtude da falta de fundamento que você tem, e depois vai acabar frustrando esse atleta também, porque ele vai ficar extremamente estressado, porque consegue fazer as coisas de maneira que todo consegue, e acaba não desenvolvendo da forma que ele tem que desenvolver. Agora, e contra os jovens atletas após a final brasileira da segunda divisão, acredito de ter mudado a estratégia. Assim, eu acho que esses meninos que eles têm uma particularidade, que são atletas assim, que confiam extremamente naquilo que o treinador pede, o que o treinador passa para eles. Então, assim, eu acho que independente da estratégia que eu adotasse naquele momento, seja por deixar eles, ou seja por optar por jogar um pouco mais com os adultos, eles se sentiriam felizes. Óbvio que eles se sentiriam felizes se estivessem jogando, mas ao mesmo tempo eu percebo que eles também se sentiriam frustrados se percebessem que tem no banco, por exemplo, um jogador que poderia entrar e fazer a diferença a favor do resultado para eles, entendeu? Então, eu acho que a preocupação desses meninos maior, que eu estou tentando mudar na cabeça deles, estava mais no resultado positivo do que no resultado positivo ou na busca daquele resultado com o melhor do que a gente tinha, do que no desenvolvimento dele em si. Até porque a gente passou as outras fases do campeonato todo batendo muito nessa tecla do desenvolvimento, e que a partir do momento que a gente conseguisse alcançar a partir daquilo ali, a gente iria sentar de novo a comissão técnica e replanejar as ações visando uma final ou o que for, conforme a gente estivesse lá. Mas ainda assim eu consegui naquele jogo colocar bastante atleta para jogar. Acho que só teve um ou dois, e se você for pensar numa final de segunda divisão contra uma equipe que muito tradicional, você conseguir colocar 4 atletas jovens para jogar é bastante coisa, e para mim foi gratificante, e eu acho que eu coloquei para eles principalmente para trabalhar essa questão de motivação para eles, foi o desenvolvimento que eles vieram, de como eles vieram do início da competição, o quanto que eles cresceram em relação ao ano passado, e o quanto que eles ainda têm perspectiva para crescer, e principalmente a oportunidade de crescer, conseguindo fazer finais e campeonatos brasileiros, que para muitas equipes a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que foi dessa forma que eu consegui trabalhar, e hoje a gente está ainda mais motivado para chegar numa primeira divisão e tentar fazer o melhor que a gente puder também, visando o desenvolvimento desses atletas. Deixa eu ver a pergunta para o Lincoln. Você que já trabalhou no Espírito Santo, começando no IREFES, em sua opinião, por que não se formam mais equipes para se caminhar para ter um campeonato capixaba?
O que você daria de sugestão para que desse este passo de evolução? Então, eu acho que na verdade é aquilo que eu falei de a maioria dos. É porque assim, basquete em cadeira de rodas, para você começar, é simplesmente pegar uma bola, uma quadra e ir lá e começar a jogar. O que às vezes os governantes, ou enfim, o pessoal que está no poder não entende, é que para você fazer basquete, você não pode oferecer para a equipe só uma quadra de basquete ou uma bola de basquete. Você precisa oferecer, primeiramente, o material mais caro que tem, que são os caras de basquete. Então, eu acredito que esse é a maior dificuldade lá. Eu, no meu município, eu fui chamado algumas vezes pelo secretário de esportes de lá, e o que ele oferecia era um ginásio e horário disponível para treino. Mas o que eu vou fazer com esses horários disponíveis se não tem material, se não tem madeira adequada para fazer um treinamento? Então, assim, lá eu não consegui ver outra forma, por exemplo, para criar um projeto, para incentivar que outras pessoas criassem projeto, eu não consegui ver uma forma de o governo material para começar um projeto, por exemplo, entendeu? Que eu acho que é a coisa mais difícil para começar um projeto. Então, eu acredito que essa seja a maior dificuldade para a não criação de outras equipes no estado. E assim, acho que como sugestão, eu acho que eles já estão fazendo, que é o projeto de lei de incentivo, que eu acho que vai dar uma base muito boa para o trabalho que estava lá. Vai dar um outro patamar, porque ele vai conseguir, o professor Martoni, por exemplo, vai conseguir trabalhar com mais pessoas a trabalhar com ele. Então, eu acho que isso vai dar um outro status já. Eu acho que para eles a sugestão seria essa. Deixa eu ver. Então, eu estou tentando aqui porque eu estou sem Wi-Fi, então eu estou no 3G. Então, desculpa aí se está cortando ainda. Vou tentar mexer aqui, deixa eu ver se o celular, numa outra função aqui, vai ficar. Deixa eu ver. Bom, eu acho que aqui, não sei, eu acho que aqui deve estar pegando bem. Deixa aqui qualquer coisa. Vocês vão ver. Então, eu acho que por último, para encerrar assim, eu acho que o principal assim, a gente perceber que assim como lá no Espírito Santo, eu acredito que muitas instituições também são assim. Chegam atletas novos que você tem que trabalhar a categoria de base com ele, mas você não sabe como vai fazer com esse atleta. Você não sabe como vai fazer para desenvolver o atleta. Mas é porque você tem os seus atletas já tradicionais ali, os atletas que você sabe que vão te dar um rendimento esperado, e tem esse atleta que está começando, que não tem experiência, que precisa de uma série de coisas, principalmente relacionadas ao jogo, que você pode trabalhar. Eu tenho certeza que eles trabalham fundamentos com esses atletas, porque é o básico que precisa. Quando a gente pega um atleta iniciante. Porém, esses atletas também precisam aplicar isso no jogo. E quando que você vai fazer isso? Como que no Campeonato Brasileiro você só tem uma competição por ano, você vai chegar, vai pegar um atleta novo e colocar ele para jogar no Campeonato Brasileiro, o objetivo que você já tem traçado para o ano inteiro. Então, eu acho que isso acaba dificultando. Então, eu acho que deveria existir, sim, um campeonato só para categorias de base, para que esses atletas, não tem problema, pode ser independente, faz inscrição individual, não precisa ser inscrição por clube, faz inscrição individual, esses atletas vão estar lá, tem um monte de atletas inscritos, e a gente vai fazer uma competição para eles, porque eu acho que assim a gente vai dar uma motivada maior nesses atletas, e aí eu acho que não depende tanto de idade, nesse primeiro momento, eu acho que é muito para motivar, para esses atletas estarem presentes, eles entenderem que eles não estão prontos, eles não se frustrarem, que existe um caminho grande para treinar. Então, todas as questões, acho que a gente
gente fazendo essas competições, isso vai gerar mais motivação dos atletas. E também vai gerar motivação para o clube a cada vez ter mais jogadores. Porque ele não está mais ali à margem, ele vai estar numa competição, ele vai estar num torneio para desenvolvimento dele, entendeu? Então, que dessa forma seria bem legal. A pergunta do Lincoln: a equipe do Magic Wheels vai disputar esse ano a Série Ouro do Paulista? Não seria uma boa estratégia para a preparação para a primeira divisão do Brasileiro? Então, na verdade, o Campeonato Paulista, ele todo ano ele se modifica, né, a sua forma, de acordo com o número de equipes ou de acordo com aquilo que a gente entende que é interesse, a federação e os clubes. Esse ano, a forma de disputa do Campeonato Paulista, a princípio, está dividido em ouro, prata e bronze. A gente divide por regiões. Tem 2 grupos, um região mais próxima da capital e outro região mais interior. Então, desses 2 grupos, depois subdividir em ouro, prata e bronze. Hoje, eu vejo que a equipe disputar, como disputou ano passado na Série Ouro, seja uma coisa benéfica. Porque são jogos extremamente duros e que têm um custo muito alto. A gente precisa viajar, às vezes, mais de, não sei quanto é a distância daqui até São José do Rio Preto, por exemplo. Mas eu sei que são 5, 6 horas de viagem. E imagine você tendo esse custo todo para chegar com a equipe lá, sabendo de um resultado adverso. Como você motiva os atletas, como você motiva outra equipe. E fora que não custo, sendo que você pode fazer, pega esse valor que você dispor aí para uma viagem dessa, e vamos incentivar jogos mais internos, ou vamos incentivar jogos mais capital. Vamos colocar uma moda que esteja no mesmo nível e vamos tentar fazer jogos melhores. Eu acho que é a maneira a gente conseguir desenvolver muito mais nossos atletas. Embora pode ser que a gente, acho pouco provável a gente conseguir sair ouro no Campeonato Paulista, porque depois vão ser divididos 3 equipes e 4 equipes na Série Bronze, 3 na Série Ouro, 3 na Prata, 3 na Bronze. Então, o nosso objetivo é a gente ficar na Série Prata, porque a gente acredita que esse dinheiro vai ser melhor investido, entendeu? Então, acho que hoje estar na Série Ouro do Campeonato Paulista não é tão interessante para o Magic Wheels. Eu acho que para falar para vocês é isso. Deixa eu ir para os meus finalmente aqui. Deixa eu ver se tem alguma. Lembrando que depois tem o sorteio aí da camisa da DD que o Mário fazer aí. E eu acho que é isso. Tem mais uma pergunta. Acho que primeiro gostaria de agradecer aí, não sei se consegui ser claro, eu tentei passar para a maioria mais da minha visão, algumas dificuldades que eu tenho lá, outras facilidades que eu tenho aqui. Eu acho que o principal é assim, não ter muito essa questão de dividir, sabe, as coisas que acontecem em São Paulo e as coisas que acontecem no resto do país. Eu acho que às vezes acontecem coisas aqui por questões de tempo mesmo. Às vezes como aqui possui bastante empresas também, então às vezes eles conseguem aprovar projetos que são, sabe, tipo, com valor muito, muito alto. Então, coisas que às vezes em outros estados não é tão possível. Mas eu vejo trabalho fantástico, mesmo não ter projetos de lei de incentivo, de repente para ter as verbas públicas para conseguir desenvolver o trabalho. Eu vejo sempre que a gente chega na condição, não tem essa de de São Paulo, esse time de outros estados. Todos chegam em igualdade. Se todo mundo fez um bom trabalho, se você conseguir desenvolver o trabalho lá com todas as dificuldades que você tem, mesmo que a gente tenha dificuldades aqui. Não são só os outros clubes que têm dificuldades, a gente também tem que algumas dificuldades, algumas são muito maiores. Para a gente acaba a gente resolver um pouco mais fácil. As questões
assim, quase sempre a gente tem problemas com quadro, a gente tem problema de logística para material, essas coisas. Tudo isso é dificuldade. Por mais que alguns possam colocar como uma dificuldade pequena, mas na verdade para a gente é uma dificuldade. Dificuldade sempre vai ser dificuldade. O que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que passar por cima das dificuldades para a gente conseguir fazer o nosso melhor trabalho. Então, acho que essa é a visão que eu tenho. Assim, hoje estou aqui. As coisas não são fáceis para conseguir o que a DD consegue, por exemplo. Eu vejo, acompanhei um pouco em 2017, chegando aqui logo de cara, tendo que dirigir Kombi, tendo que fazer várias coisas que tipo, eu achava que não eram atribuições de técnico, e hoje eu vejo que para você ser um técnico completo, você precisa ter várias outras atribuições. Assim como eu vejo que, por exemplo, a realidade que eu tinha em Martoni também passou por tudo isso, de ter que buscar o atleta em casa, de ter que depois deixar ele em casa, de ter que ser coordenador, de ter que ser diretor, de ter que ser tudo ao mesmo tempo, inclusive técnico também. Então, acho que essa é a principal diferença que eu vejo hoje. Vejo que eu, pelo menos, me vejo melhor preparado do que no passado, não em função de onde eu estou, mas em função do que a experiência que eu venho adquirindo na minha vida. Tenho ainda os meus objetivos pessoais e espero que assim, todos estejam bem, estejam em casa e que os meus atletas estejam fazendo os treinos que eu passei para eles, que é muito importante. E quero agradecer de novo o convite, agradecer a todos que ficaram aí me ouvindo falar aqui por 1 hora e que todos tenham muito sucesso. As próximas lives também sejam legais. Muito obrigado. Deixa eu só ver a última pergunta do Lino. Falando da base, o que você acha de realização de um brasileiro sub-23 por clubes até por seleções estaduais? Eu acho que por clubes é um pouco complicado. Porque nem todos os clubes vão ter essa realidade de mais de 4 atletas sub-23, 5, sabe? Ou que fazer uma equipe. Mas eu acredito que talvez seleções estaduais, assim como era feito antigamente, o próprio regional, que seria bem legal. Acho que seria a gente daria um up assim, na nossa motivação para os atletas que vêm das categorias de base. Acho que a gente teria um muito grande assim, no nível do nosso basquete também, porque a gente acaba aumentando um pouco mais a longevidade dos nossos atletas, né? Então, eu acredito que regionais seria mais interessante. Obrigado, amigo, para vocês. Analisando sua trajetória dentro da modalidade, se ver pronto para assumir o comando da seleção brasileira masculina principal, com a missão de idear um processo de relação com foco no próximo seu país. Então, eu, assim, tudo que eu faço na vida, eu tenho o costume de nunca achar que eu sou pronto. Mas eu acredito, talvez, por questão de vivência, a gente sempre é pronto. Mas a vivência a gente vai adquirir no dia a dia, na medida que as coisas vão acontecendo. Mas eu acredito que eu tenho uma base muito forte, eu tenho princípios que podem ser trabalhados e eu me sinto preparado assim, para assumir a seleção do nosso ciclo paralímpico. Acho que eu me sentindo preparado quer dizer que eu tenha que estar lá, não acho que eu tenha lá. Eu acredito que se hoje eu tivesse essa oportunidade, eu faria da melhor forma possível. Eu me sinto sim preparado. Deixa eu ver. Isso aí, Lucas. Continua treinando. Para de falar esse negócio de sobre crescer, pelo amor de Deus. Deixa eu ver a última pergunta. A última pergunta, Mário, ou ainda vai mais? Você teve um trabalho muito bacana com o professor Maroni no IREFES, com o naipe feminino. Seleção feminina já
fez parte dos seus planos? Muito de trabalhar com as meninas e sempre almejei a princípio a seleção feminina, porque é um trabalho que eu desenvolvia lá. As meninas, embora elas me dessem um desafio tremendo ali, sempre de chegar em casa e não conseguir dormir porque a cabeça estava pensando no que ia fazer no outro dia com elas, para tentar desenvolver. Assim, principalmente pelo que eu venho desenvolvendo, eu acredito que acabei me distanciando um pouquinho do basquete feminino, mas eu tenho um carinho muito grande e não é o foco principal, mas eu faria um excelente trabalho no basquete feminino também. Acho que principalmente por já conhecer as meninas, algumas eu já sei assim que tem um potencial fantástico e às vezes não é tão bem explorado, como uma questão de filosofia ou qualquer coisa nesse sentido. E eu acredito que a seleção feminina ela tenha um material humano fantástico, só que ainda sofre de algumas questões de estrutura, né? Às vezes as meninas não conseguirem treinar com a mesma frequência, às vezes o trabalho que fica nas regionais não são tão bem desenvolvidos. Então acho que nesse sentido eu acho que hoje não faz parte, mas eu tenho certeza que se eu tivesse na seleção feminina eu faria um excelente trabalho. O Mário vai fazer a pergunta para ganhar, viu? Só esperar aí dentro dos comentários que ele tá fazendo, que ele já vai fazer a pergunta aí para vocês. Eu vou aproveitar esse tempinho que eu tô aí no final, vou deixar aqui um enorme para a professora Ana, uma pessoa que eu tenho muito carinho, a gente tem tido trocas aí nos últimos tempos. Quero te dizer que nessa hora faltam palavras, mas assim, a minha energia é boa, meu sentimento está tudo aí em você e que você possa aí superar a dor dessa perda e que as coisas continuem dando certo na sua vida como vem dando, tá bom? Fica na paz aí, que Deus conforte o coração seu e toda a sua família. Professor Rogério, se você ganhar a camisa, e eu vou querer que você autografe a minha camisa. Não é você que vai ter que autografar, eu que vou ter que autografar a sua. Desculpa. Opa, tossi, tem que passar álcool em gel. E aí, Mário, estou esperando a pergunta. A perguntinha fácil aí para vocês, falei aqui. Que ano o professor Marcos aceitou o desafio de deixar o trabalho no IFES e ir para professor, não foi 2017. Ó, teve ganhador aí, hein? Ô, vou falar aqui marmelada, mas não é marmelada não, que é Tofariane, né? Minha irmã. E aí, Mário?
se ele compartilhou. O que mais, Mário? Muita tecnologia para mim. Aí. E para como isso, não consigo ver aqui. Então, só verifica aí se a Ariane comprou. Compartilhou, tem o de também acertou. E o Rogério também acertou nessa ordem. Ariane, Ludmila e Rogério. Os três compartilharam. São os três. Então, sorteio feito. Mais uma vez, muito obrigado e fiquem com Deus todos e estejam em casa e em segurança. Valeu. Um abraço.